apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Amém? Tome seu assento, por favor. Meus irmãos, Moisés, como todo mundo sabe, ele fugiu do Egito porque temeu a sua vida. Estou resumindo. Foi para o deserto de Midian, casou com Zípora, teve 2 filhos, e a partir daí Moisés começa a apacentar o rebanho do seu sogro, chamado Jetro. A Bíblia diz que em um desses dias, em que Moisés está apacentando o rebanho, ele vai para o monte de Deus chamado Monte Horebe. Esse Monte Horebe também é conhecido como Monte Sinai. Quando fala Monte Horebe ou Monte Sinai, aponta para o mesmo monte. E a Bíblia diz que nesse monte, Deus vai dar a tábua dos 10 mandamentos. É nesse mesmo monte que Deus dá uma ordem para Elias, para que ungisse Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta em seu lugar. Esse é o monte realmente de Deus. Eu vou repetir. Moisés está em um dia de trabalho comum. Moisés está apacentando o rebanho. E quando de repente, a Bíblia diz que apareceu-lhe o anjo do Senhor. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Quando o anjo do Senhor aparece numa chama de fogo, numa sarça ardente, Moisés ele já tinha 80 anos de idade. Nós poderemos resumir a vida de Moisés em 3 etapas. 40 anos no Egito, 40 anos no deserto e 40 anos guiando o povo de Deus no deserto. Quando Moisés, ele vê que o anjo do Senhor aparece, ele tinha 80 anos de idade. Aonde eu provo isso? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 22 e 23, está escrito: completado 40 anos, Moisés sai para ver os seus irmãos. E a Bíblia diz que quando ele está fazendo a visita para os seus irmãos, ele vê que um dos seus irmãos está sendo afligido pelo egípcio. E o que Moisés vai fazer? Moisés vai se ajuntar com o egípcio e maltratar o seu irmão? Não. A Bíblia diz que Moisés vai proteger o seu irmão. Aqui Deus colocou uma palavra dentro do meu coração. Quando Moisés sai para ver os seus irmãos no Egito, e que ele percebe que um dos seus irmãos está sendo afligido por um egípcio, a Bíblia diz que Moisés vai ajudar o seu irmão. Sabe por quê? Porque irmão ajuda irmão, pregador ajuda pregador, cantor ajuda cantor, pastor ajuda pastor. Eu não sei o que está acontecendo nesses últimos dias, que parece que tem gente que tem e fica feliz por ver alguém que está sendo afligido, em vez dele levantar a voz, levantar a mão para ajudar o seu irmão, muito pelo contrário, parece que dá a mão para o Egito para pisar, para matar logo o seu irmão. Mas nesses últimos dias, Deus está querendo levantar alguém que ajude seus irmãos. Pregador ajuda pregador, cantor ajuda cantor, pastor ajuda pastor. Só que tem gente que está agindo de jeito diferente,
Tem gente que está afligindo o pregador. Tem cantor que não quer que o cantor cante. Tem pregador que não quer que o pregador pregue. Tem pastor que quer ver o outro cabisbaixo. Mas Deus quer levantar nesses últimos dias pregadores que ajudem pregadores, cantores que ajudem cantores e pastores que ajudem pastores. Aleluia! Aleluia! Moisés passa 40 anos no Egito. Diz a Bíblia que Moisés, ele é educado na ciência dos egípcios. Então 40 anos Moisés está crescendo em sabedoria. 40 anos Moisés está crescendo na intelectualidade. 40 anos Moisés está crescendo na inteligência. Moisés estuda nas melhores faculdades do Egito. Está sendo um homem doutorado, inteligente, um homem sábio. Mas Moisés fugiu e vai para o deserto de Midian. Eu falei que ele passou 40 anos no deserto. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 29 e 30. Está escrito: completado 40 anos, apareceu o Senhor a Moisés. Opa, 40 mais 40, 80. Aonde eu provo? Êxodo capítulo 7, verso 7 está escrito que quando Moisés vai se apresentar para Faraó, Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83 anos. Agora, 40 anos no Egito sendo treinado, sendo educado, criando sabedoria, criando inteligência. Agora, 40 anos no deserto, tendo estrutura, tendo firmeza e tendo potencialidade. Depois que Moisés passa 40 anos no Egito, depois que Moisés passa 40 anos no deserto, pastoreando o rebanho, é que Deus vai aparecer para ele. Por quê? Muito simples, 40 anos no Egito crescendo na sabedoria, 40 anos no Egito crescendo na inteligência, 40 anos no Egito sendo educado na ciência dos egípcios, e 40 anos no deserto criando resistência, criando firmeza. No Egito ele criou sabedoria, mas resistência, firmeza não se cria numa escola de faculdade. Resistência ela já pegou. Firmeza não se cria lendo livro. Resistência, firmeza se cria no deserto. Aleluia, o que tem de crente mimimi, ele é até inteligente, é até sábio, é doutorado, tem a fé faculdade, mas é muito mimizento. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Fique tranquilo, eu vou levar você para o deserto só para você criar estrutura e firmeza. Segunda coisa, Deus apareceu depois que ele passa 40 anos no Egito e 40 anos no deserto. Sabe por quê? Porque primeiro Deus prepara para depois enviar para o Egito. Primeiro Deus educa para depois levar para o Egito. Primeiro Deus dá um preparo para depois ir para o Egito. Porque se ir para o Egito despreparado, em vez de você ir voltar, você vai e fica. Se ir para o Egito despreparado, o diabo vai fazer que nem os filhos de Cefa, vai bater e dar uma surra. Mas Deus está preparando você. Alguém está dizendo, por que Deus não me envia? Alguém está dizendo, por que Deus não me envia? Alguém está dizendo, por que Deus não me leva? Fica tranquilo, senta no teu canto, vai estudar, fica tranquilo, vai criar resistência. Quando chegar o momento de Deus, Deus vai te levar e vai poder se levantar. Macumbaria não vai te derrubar, a palavra contrária não vai te derrubar, a fofoca não te derruba, porque você está inteligente e está firme. Fala para o teu irmão que está do teu lado aí, fica firme. Deus só está te preparando. E quando Ele te enviar, não há capeta que vai te derrubar nessa terra. Não há palavra contrária que te derrube nessa terra. Pode levantar fofoca do teu nome, do teu ministério, fazer o que quiser. Você vai continuar firme na rocha, fazendo aquilo que Deus te enviou para fazer.
apareceu o anjo do Senhor. Toda vez que você vê o anjo, é uma teofania. Alguns teólogos dizem, em certos textos, eu até acredito, que é uma pré-encarnação de Cristo. Em certos textos, é uma manifestação visível de Deus. Ou seja, é uma teofania. Teo é Deus, fania, aparições de Deus. Nesse texto aqui, é o próprio Deus que aparece. Porque no versículo 4 está escrito: vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus. Então aqui é uma teofania. É Deus que apareceu, se manifestou em forma de anjo. Aleluia! Tem coisas que Deus vai mandar um anjo, assim como mandou no tempo de Ezequias, e matou 185 mil assírios. Mas parece que tem momento da nossa vida que Deus não manda profeta, que Deus não manda sacerdote, que Deus não manda juiz. Deus parece que bate no peito e fala assim: fica tranquilo, todo mundo fica aqui parado, eu mesmo vou lá para resolver. Aleluia! Quem te chamou não foi profeta, quem te chamou não foi juiz, quem te chamou não foi sacerdote, quem te chamou não foi levita, quem te chamou foi o próprio Deus que fez os céus e a terra. Você acredita nisso, que foi Deus que te chamou? Então mostra para Ele que você é adorador, que você está grato pela chamada que Deus fez. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo, numa sarça. Eu perguntei: tem tanta árvore para Deus se manifestar? Tinha um arbusto, tinha o zimbro, tinha vários tipos de árvore para Deus se manifestar, e Deus escolheu logo a sarça. A sarça, ela é um arbusto cheio de espinho. Ou seja, a sarça era um arbusto que ninguém dava nada, que ninguém queria. Não era como a palmeira, não era como a árvore de zimbro, não era como a figueira, não era como a videira. E Deus vai se manifestar em uma sarça, dos piores arbustos que tinha na época. Sabe por quê? Porque os arbustos tinham valor. O zimbro, que Elias dormiu debaixo, tinha valor. A figueira também tinha valor. A videira também tinha valor. Querendo ou não, tinha a sua glória, tinha a sua honra. Aí Deus fala: aí não vou se manifestar. Já que tem honra própria, já que tem glória própria, não vou se manifestar. Aí Deus vai e procura uma sarça. Aí Deus falou: opa, essa aqui ninguém quer, não tem glória, não tem honra própria, é aí que eu vou se manifestar. Você não pegou não, né? Enquanto bater no peito, dizer eu faço, eu sou, eu tenho glória, eu tenho honra, Deus vai falar: vai sozinho. Mas enquanto você falar: Senhor, eu não sei, eu não posso, Deus fala: agora eu vou manifestar a minha graça. Labracaiaté. Cadê a sarça? Tem sarça aqui? Tem sarça? Tem sarça. Labracaiaté. Eu era uma sarça bruta, ninguém dava nada, viciado nas drogas, fui preso por alguns anos. Diziam para minha mãe: quando voltar vai morrer. Dizia para minha mãe: esse aí não tem mais jeito. Deus olhou do céu para a terra e disse: é sarça, é aí que eu vou manifestar a minha glória. Aleluia. Deus não manifesta a glória quem tem glória humana. Deus não se manifesta quem bate no peito e fala: eu sei. Deus não se manifesta em quem anda com o nariz empinado. Deus não se manifesta em quem anda em cima do salto alto. Deus se manifesta naquele que é humilde, se arrepende dos seus pecados, se humilha debaixo da potente mão de Deus e fala: Deus, eu não posso, mas tu podes. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não sei falar, mas a tua palavra está na minha boca. Aleluia. Deus só te usa porque tu é sarça e tu nem sabia.
Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo, numa sarça, e a sarça não se consumia, a sarça ficava intacta. Moisés, por andar no deserto, e de dia é um calor, que para pegar fogo só falta uma faísca. Moisés tinha visto muitas das vezes alguns arbustos pegando fogo e o fogo consumia. Só que esse aqui está diferente. Moisés está olhando, está dizendo, peraí, está pegando fogo, mas o fogo não consome a sarça. Que mistério que é esse? Aí eu descobri, mas o fogo de Deus não consome? Consome. Então por que o fogo de Deus está preservando esse arbusto? Sabe por quê? Porque o fogo de Deus consome, mas consome adultério, fornicação, consome pecado, disse-me disse, consome panelinha. O fogo de Deus consome pecado, mas crente cheio, o fogo de Deus preserva. Aleluia. É isso que o fogo de Deus consome. E a Bíblia diz que ele vai ver. Deus chamou a atenção de Moisés. Porque a Bíblia diz no versículo 4, versículo 3, então disse consigo mesmo, agora me virarei para lá e verei que estranha visão é essa. E por que a sarça não se queima? Deus chama a atenção de Moisés para depois falar com Moisés. Deus chama a atenção de Moisés para depois falar com Moisés. Sabe por quê? Porque Deus não fala com quem não quer dar atenção para ele. Por isso Deus vai chamar a atenção de Moisés. A sarça arde no fogo, mas não se queima. E Deus é inteligentíssimo em chamar a atenção. Deus vai falar, vou chamar a atenção dele, porque eu tenho uma missão para passar para ele. Deus fala com quem dá atenção. Quem não dá atenção, Deus não fala. Deus, ele primeiro chama a atenção para depois falar. Deus primeiro ocasiona alguma coisa para chamar a tua atenção para depois falar. Era o que Jesus mais fazia quando falava em parábola. Quando ele falava da parábola da ovelha, os pastores eram chamados a sua atenção. Quando ele falava da parábola do semeador, os agricultores eram chamados a sua atenção. Deus está dizendo que Deus está querendo falar com alguém, mas esse alguém está virando as costas para Deus. Deus está querendo falar com alguém, mas esse alguém não está dando atenção à voz de Deus. Deus está querendo falar com alguém, mas essa pessoa está tão desapercebida com as coisas dessa terra, com as coisas deste mundo, que não está tendo a sensibilidade de ouvir o Espírito de Deus falar. E Deus está dizendo, não está dando atenção? Então eu vou fazer algumas coisas para chamar a tua atenção. Mas eu quero dar um recado para você primeiro. Primeiro eu quero dizer aqui, ou se eu fosse você, eu tirava essas coisas que estão fazendo você ficar desapercebido e vinha mais para o jejum e para a oração, para ver o que Deus quer falar contigo. Se eu fosse você, eu tomava essas atitudes para Deus não estreitar o teu caminho. Deus só vai estreitar, vai jogar no deserto, não é para te matar, é só para falar contigo. Então antes que isso aconteça, ouça o que Deus quer falar. Deus nessa noite está procurando alguém que tem ouvido para ouvir a sua voz. Eu sou o primeiro que Deus pode falar. Quem é o segundo? Brada um brado de glória e adora a Deus, deixa Deus falar.